Alegria recebê-los. Nós vamos aproveitar a música, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo que Jesus, nosso mestre, amigo, nos dê a orientação e que esses amigos espirituais que aqui estão possam nos auxiliar. Possa nos auxiliar nos trabalhos da noite de hoje e que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Hoje uma noite especial na nossa casa, em comemoração aos 70 anos dessa casa que nos abriga, que nos acolhe e que tantas alegrias nos traz. Que o nosso irmão Lacordaire possa ser muito feliz ao passar sua mensagem e que todos nós tenhamos os nossos ouvidos e os nossos corações abertos para os ensinamentos da noite de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Vamos direto para Lacordaire. Ok. Som, ok? Obrigado. Queridas almas e irmãs, boa noite. Que possa Jesus prosseguir nos envolvendo na sua paz, no seu carinho, no seu amor. 70 anos espargindo o Evangelho de Jesus. O Espírito Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, ela diz que uma casa espírita, para ter credibilidade no mundo espiritual, leva 10 anos. Então imaginemos a equipe espiritual que faz parte desta casa. Joana de Ângeles também, no livro SOS Família, ela coloca que a família é a célula máter da sociedade. Então poderemos dizer também que a casa espírita é a célula máter do movimento espírita e que desempenha um papel de grande relevância para todos nós. A casa espírita, ela tem a função da família, onde nós reencontramos muitas vezes almas queridas que têm palavras de cura, de alento, de conforto, para que nós possamos retornar à família consanguínea. Mas a casa espírita também desempenha o papel de uma escola, não a escola formal, mas como sendo um laboratório de almas. Quantos de nós, ao adentrarmos esta casa, com o coração muitas vezes amargurado, aqui encontramos o alento, o consolo e o amparo. A casa espírita é, portanto, um espaço onde nós convivemos com aquele a quem todos nós temos muita saudade. É Jesus. Quem de nós não temos saudade de Jesus? Não é verdade? E por quê? Por que temos tanta saudade de Jesus? Às vezes a gente ouve dizer que saudade, olha, eu vou matar a saudade. Não, saudade não se mata, porque é virtude. Quem tem saudade? Quem ama? De quem temos saudade? De quem amamos. E por que temos tanta saudade de Jesus? É o Espírito Emmanuel que vem nos dizer, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142, ele diz que depois de Deus, que é uma presença permanente junto à sua criação e às suas criaturas, é Jesus, a presença permanente em nossas vidas. E o Espírito Emmanuel diz que Jesus conquistou a nossa tutela não somente por amor, mas por testemunho. E diz mais, Ele nos acompanha desde o primeiro dia. O que quer dizer isso? Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos,
Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem na construção da nossa angelitude. É por isso que ele diz carinhosamente: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Porque a evolução, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. É por isso que Joana de Ângeles também nos afirma: sabe quem é o anjo de hoje? É o pecador arrependido de ontem. E o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, uma mensagem que se intitula A Manjedoura, ele diz que Jesus, podendo ter descido no dorsal de astros, ele poderia ter arregimentado o maior exército. Como que ele veio? Veio depois do seu pai, da sua mãe, numa cidade estranha, batendo de porta em porta, pedindo guarida para que ele pudesse nascer. E quem deu o espaço? Ninguém. E quem deu do que não lhe faltava. Foi uma estrebaria, um curral, onde seu pai improvisa um coxo e é o seu berço. E ainda no livro A Caminho da Luz, Emmanuel coloca que é Jesus que recebe das mãos de Deus, poeticamente falando, a terra enquanto uma nebulosa. E é ele, com toda a sua equipe de geneticistas, de arquitetos, de engenheiros, vem prepará-la para nos receber. Imaginemos a grandeza de Jesus. Mas como que ele chega? Chega dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Demonstrando, portanto, que Deus não cria ninguém faltante. Nós somos completos, somos perfeitos da parte de Deus. A semelhança de uma semente, como diz nossa benfeitora Joana de Ângeles no livro Amor Imbatível Amor. Dentro da semente não falta nada, nenhum ingrediente para despertar a árvore que a tipifica. Mas para que nós possamos desfrutar desta árvore que está dentro da semente, dormitando, é preciso que nós busquemos cuidá-la, plantá-la, regá-la, adubá-la. Da mesma forma, é conosco. Jesus chega também dizendo que meu reino não é deste mundo. E todos aqueles que antecederam Jesus, Sócrates, Pitágoras, Arquimedes, Lao Tse, Confúcio, Moisés, Buda e tantos outros, vieram sob o comando de Jesus. E ele chega justamente nos colocando: não amontoeis tesouro onde a traça corrói, onde a ferrugem consome, onde o ladrão roube. Ele está nos falando que nós, diante da vida, nós temos aquilo que é o essencial, que é o permanente, e aquilo que é o impermanente, que é superficial. É o seu nome, a sua posição social, é o nosso corpo. Emmanuel diz que nós somos um inquilino dentro dele, sem pagar aluguel. Mas todos nós, num dado momento, vamos ser convidados a devolver essa casa. Sócrates já dizia: nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo, e a vida na Terra é uma estação. Ou seja, todos nós estamos aqui de passagem. E todos nós estamos na fila para voltar, inevitavelmente. Aliás, é a única fila que ninguém quer furar, não é verdade? Mas vem justamente Jesus nos trazer essa certeza de um Pai de amor, de justiça e de bondade. Ele vem justamente a nos ajudar a ressignificar
a transmutar aquele Deus do olho por olho, do dente por dente, para um Deus que ele diz assim: se um filho pede um pão, o pai dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, o pai dá uma serpente. Se vós assim não procedeis com vosso filho, o que não fará Deus por todos nós? Mas João, no capítulo 14, versículo 14, ele afirma que num dado momento, Jesus perpassando o olhar por aqueles que ali estavam, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Se me amais, não é amar o Jesus a pessoa. Nós só vamos mudar realmente se nós nos amamos. E guardar os ensinamentos de Jesus é guardar os preceitos divinos que estão inseridos nas leis divinas, que ele coloca: amar o próximo como a si mesmo, fazer ao outro que gostaria que fosse feito a nós. Mas nós só vamos realmente realizar conosco se nós realmente estivermos amando. E quando ele diz que vai pedir outro Consolador para ficar eternamente conosco, naturalmente esse Consolador não estaria centrado numa persona. Lacordaire só serve para essa encarnação. Tão permanente, como seria este Consolador? E naturalmente o tempo passa. E não há improviso por parte da divindade. Quando Jesus coloca, não cai uma folha de uma árvore, sem que o Pai queira, sem que ele saiba. Vem justamente afirmar: nenhum de nós aqui estamos porque caímos de paraquedas. Há uma programação espiritual muito minuciosa sobre todos nós, a cada um. E este Consolador, ele veio depois de um momento em que um grande, eminente pedagogo, profundo conhecedor da alma humana, antropólogo, sociólogo, que estudou em Verdun, na Suíça, com Henri Pestalozzi. Henri Pestalozzi foi um dos pais da pedagogia moderna. Henri Pestalozzi afirmava: educar é coisa do coração. Até Henri Pestalozzi, a criança era tida como se fosse uma mini adulta, e para aprender muitas vezes deveria castigar. E foi justamente nesta fonte que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio bebeu. Uma inteligência incomum. Aos 15 anos, quando o mestre deveria se ausentar do seu educandário, era o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivaio que coordenava o Instituto. E quando ele volta para a França, torna-se autor de vários livros, inclusive contribuindo com a estrutura educacional da França. E num dado momento, ele é visitado por um amigo muito sério, de nome Sr. Fortier. À época estava sendo estudado o magnetismo de Mesmer, o mesmerismo. E o professor Rivaio é convidado pelo Sr. Fortier, dizendo: professor Rivaio, as mesas não somente mais bailam, como também respondem às perguntas das pessoas que ali estão. É um fenômeno que surgiu em 1848 em Hydesville, na América do Norte, e se propagou chegando à Europa. Por isso Paris sendo a cidade-luz. Aquilo que estava de manhã na novidade, à tarde já estava fora de moda. E quando então o professor Rivaio vai pela primeira vez na casa da Madame Prené-Maison e vê aquele fenômeno, como homem de ciência, ele pergunta: o que é que está por trás deste fenômeno? Não é quem está. Quem fez essa mesa? Eu já posso deduzir que alguém a fez. Ele pergunta: o que é que está por trás deste fenômeno? E a mesa
Então ele responde: somos nós as almas dos homens que já vivemos na terra. Pode nos chamar os espíritos ou como lhes aprouver. O fato é que o professor Rivaio sai dali com um grupo de companheiros sérios e passa a pesquisar este fenômeno. Depois de um período, ele percebe que está diante de um profundo tratado de filosofia, de religião e de ciência. E ele tem a coragem de se apagar, sem deixar de brilhar, e surge, no dia 18 de abril de 1857, na Cidade de Luz, Paris, o atestado de óbito da morte, chamado o Livro dos Espíritos. Porque até o advento da doutrina espírita falaram-se da sobrevivência da alma, mas não havia comprovação. Chega, portanto, o Livro dos Espíritos, comprovando e mostrando que nascimento não é o começo, como a morte não é o fim. Chega à semelhança do microscópio ou do telescópio. Não veio criar nada novo, mas veio desvendá-lo. E Allan Kardec, quando vai denominar a doutrina espírita, ele coloca que ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Não é uma ciência como é a matemática, é a física, é a química, mas é uma ciência filosófica que, quando nós adentramos aos seus ensinamentos e permitimos que ela adentre a nossa intimidade, nós passamos a ter uma mudança de comportamento. Portanto, chega agora a doutrina espírita com a promessa de Jesus. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca algumas mensagens, dentre elas, do Espírito de verdade. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas e confundir os orgulhosos. Então chega a doutrina espírita, mostrando quem nós somos. A semelhança do que dizia Sócrates, somos seres pensantes, viajando na linha do tempo, e que a vida na Terra é uma estação. Ou quando Sócrates também coloca, se não houver vida, além da vida, é um grande negócio para os desonestos e um mau negócio para os bons e para os justos. A doutrina espírita vem, portanto, nos ajudar a ter um roteiro seguro para que possamos ter uma vida digna, sabendo, portanto, que todos nós estaremos sendo, como disse Jesus, a cada um, conforme as suas obras. Somos herdeiros de nós mesmos. E onde a ciência para, a doutrina espírita prossegue. Hoje, quando a psicopatologia vai estudar uma síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, ou uma hidrocefalia, como se explica, entre aspas, aquele espermatozoide, aquele óvulo comprometido, que vai vencer a corrida da intrusão, o espermatozoide, ou aquele óvulo desce naquele momento para fazer a fecundação. Portanto, chega a doutrina espírita dizendo, antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo, ali está a presença do agente pensante, que é o espírito, com seu psiquismo, auxiliando desde a fecundação, desenvolvimento do processo da gestação. Vem a doutrina espírita nos trazer Jesus de volta. Não aquele Jesus, o crucificado. Tivemos a oportunidade do ano passado ir ao Rio Grande do Sul, um Eldorado. Até a igreja ficou inundada. Numa outra cidade, ao término da palestra, acercou-se de nós uma senhora e disse,
Eu amo essa doutrina espírita. Eu amo porque ela nos trouxe um Jesus de volta, através de mãos generosas e amigas de pessoas muito nobres que cruzam os nossos caminhos. E ela então contou a história dela. Quando as águas do Guaíba foi subindo, o esposo, numa tentativa de reter a água, se desequilibrou e foi levado pela correnteza. Ela morando num sobrado, a mãe estava na parte de cima, acamada mais de 8 meses. E a água foi subindo, a ponto do que ela pôde pegar foi os documentos. E ela, junto com as 2 filhas, uma de 8 e outra de 10, subiu a cama da mãe quase encostando no teto. E num dado momento, ela disse, minha mãe segurou na minha mão e disse, minha filha, salva minhas netas. Salva minhas netas. Nós somos espíritas e nós sabemos que nunca vai nos faltar ajuda. Vamos orar. Naquele momento, oramos. E a minha mãe rogou a bondade e a amorosidade do Dr. Bezerra. E ela foi e disse, depois da oração, que eu consegui com dificuldade, abriu o teto, fomos para cima do telhado. Umas 2 horas depois, quando voltou a ajuda anônima, minha mãe estava boiando. Eu estava num abrigo. Quando aquela ali, a Mariana, começou a conversar comigo. Eu disse que era espírita e ela também. Ela foi disse, não, você não vai ficar no abrigo. Ela me levou com as minhas 2 filhas, dividiu um pouco o que ela tinha comigo, com as minhas filhas. E recentemente, de uma outra casa espírita, que a Mariana também conhece, contou, veio uma mensagem, 2 meses depois, da minha mãe dizendo, minha filha, eu e seu esposo, disse o nome, estava no nosso programa passar por este momento de desafio, em virtude de compromissos de outrora, e você, pela viuvez, e as minhas netas, pela orfandade. Naquele momento em que nós oramos, logo depois, quando a água foi subindo, eu só senti um princípio de um afogamento e mãos amigas e generosas veio me recolher. E nós nos deparamos com a equipe de Dr. Bezerra, ajudando a todos. Continue, minha filha, continue com essa doutrina. E ainda usou um termo do Evangelho, bendita e santa, que nos oportunizou ter a certeza que o amor tem a função de unir corações e não separar. E continue, minha filha, com o Evangelho no lar e com as minhas netas na evangelização. Então nós vamos entender que a doutrina espírita, e nesse ano está fazendo 160 anos de um livro formidável, o livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, que vem em sintonia com a questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade, qual a forma, o meio prático, para que possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. É Santo Agostinho que responde, um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. A importância que tem de nós estarmos nos conhecendo. Porque todos nós que aqui estamos reencarnados, não reencarnamos para mudar ninguém, a não ser nós mesmos. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos nossos maiorais, qual o sentido
da reencarnação. E os benfeitores respondem: provas e expiação. Toda expiação é uma prova. Então a expiação, na própria etimologia da palavra, extrair, pia, pureza das nossas ações. Castigo? Não. Misericórdia divina. A expiação é a semelhança daquele aluno que entrou na faculdade, dentre tantas matérias, teve uma que ele não conseguiu desenvolver de forma exitosa. É compreensível, portanto, no currículo da faculdade e do coordenador, que ele avance nas outras matérias. Mas vai chegar um momento que o coordenador vai chegar e dizer: olha, Lacordaire, você precisa expiar, resgatar aquela matéria. A prova, nós viemos sedimentar valores. Então, na expiação, poderíamos dizer que é uma reeducação. E na prova, sedimentar valores e nos educar. Como diz Allan Kardec, a educação é desenvolvimento de caráteres morais. Essa é a nossa finalidade. Então, quando o Santo Agostinho coloca, conheça a ti mesmo, Kardec retoma e pergunta: mas como, de que forma? Porque às vezes nós perguntamos: olha, isso é muito bonito na teoria, quero ver na prática. A doutrina espírita não é de teoria, é prática. Porque ela vem objetivamente nos mostrar a que nós nos destinamos. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Qual a finalidade nossa na Terra? Todos nós que aqui estamos temos um programa reencarnatório. No livro Dias Felizes, da editora Espiritizar, o Espírito Honório, ele coloca que todos nós, com raras exceções, temos na nossa linha do tempo almas muito nobres que já alcançaram essa altitude do amor. Estão sempre torcendo por nós. E eles nos auxiliam na nossa programação reencarnatória. E muitos de nós que não tínhamos créditos, eles nos emprestam e nos acompanham. E aqueles de nós que temos compromisso com a família, compromisso profissional, nós recebemos uma equipe multidisciplinar para nos ajudar exitosamente. E quando nós dormimos, pelo desdobramento do sono natural, aqueles que temos a vigilância, nós somos levados no mundo espiritual, auxiliados por psicólogos, por orientadores, para que possamos prosseguir no nosso compromisso reencarnatório. Então nós temos um programa e um propósito. O programa está ligado ao ter, fazer, estar na horizontal da vida. Está ligado aos nossos papéis, o papel de pai, papel de mãe, papel de professores. E o propósito? O propósito é a virtude que nós viemos desenvolver a cada encarnação. Se eu vim desenvolver a humildade, eu vou ser testado nos meus diversos papéis para desenvolver a humildade. Mas aquela virtude mãe que eu vim desenvolver, ela está coroada também de outras virtudes filhas, o que não quer dizer que sejam menores. Então nós somos convidados a estar desenvolvendo no que eu faço, no que eu tenho, no que eu estou, as virtudes. Eu me recordo com muito carinho, quando estava no processo da alfabetização, aprendendo a escrever o nome, tinha uma professora que, mal amada. Joana de Anjos diz no livro Amor, Imbatível Amor, usando a abordagem de Assagioli, que fala da subpersonalidade, ele diz que nós temos uma criança interna ferida, em alguns aspectos, em outros bem amada. Nós temos um adolescente e temos também um adulto, psiquicamente falando. E essa professora tinha sua criança mal amada. E é muito claro, a psicologia coloca, aquela dor que é minha, que eu não cuido, que eu não me acolho, ela vai doer no momento inadequado.
ou eu vou descontar em quem não tem nada a ver com isso. Então essa professora, ela descontava, puxava a orelha, ficava no canto com aquele negócio de burro, né? Palmatória. Né? O fato que, para a alegria geral da sala, ela ficou grávida. No segundo semestre veio uma outra professora, professora Márcia. Só que quando ela chamava, olhava, cada um chamava com o nome da chamada, a outra nem olhava. Essa, Luiz Antônio, olhava para ver quem que era, e assim por diante. Quando chegou comigo, olha, meu nome é Lacordaire Abraão Fayad. Escreve Lacordaire, pronuncia Lacordaire. Ela foi e disse Lacordaire. Eu nunca tinha ouvido. Mas a energia a gente sabe, deve ser comigo. Mas eu não falei nada, porque eu estava com medo. Porque nós projetamos. Não tem aquele ditado? Gato escaldado. Minha avó dizia isso. Vocês conhecem minha avó? Então a garotada toda, aquele medo. E quando ela foi, disse Lacordaire. Sou eu, professor. O seu nome é muito bonito. Escreve Lacordaire e pronuncia Lacordaire. Eu não entendi muito bem, mas quando eu entendi a palavra bonito, a partir dali, eu fiz o que na psicologia fala de transferência ou projeção. Eu passei a gostar do meu nome. E eu estou falando aqui, eu estou vendo o cabelinho Chanel dela, as unhas pintadas, aquela saia toda prensada. E mais ainda, ela, carteira de 2, ela pedia para chegar num canto e ela sentava junto, pegava na mão. Eu estou sentindo o perfume dela. Que é isso, gente? Ela não era uma professora. Ela era uma alma muito nobre que estava enquanto professora. O propósito é isso. É o nosso perfume, é o nosso DNA. Sabe, quem de nós não temos aquela pessoa que marcou a nossa vida com uma palavra amiga? Vai, você pode, você é capaz, você consegue. São esses pequenos, grandes momentos da vida da gente. Então, nosso propósito é o cada um de nós viemos desenvolver individualmente. Nos papéis, nós podemos ser substituídos. Na instituição que eu sou voluntário, embora estando no meu programa reencarnatório, eu posso deixar de fazer, outra pessoa substitui. O propósito não. O propósito ele é pessoal e intransferível. É por isso então que o Espírito Santo Agostinho, na questão 919A, ele diz assim, fazei como eu fazia. O que é isso? Fazei como eu fazia. Autoridade moral. É o que Jesus veio nos ensinar. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Mostrando, portanto, que Deus não criou ninguém vítima, ninguém coitadinho. Aqueles de nós que nos colocamos enquanto vítima, coitadinho, num padrão de queixa ou de lamentação, nós estamos sendo ingratos. Com quem? Conosco mesmo. E projetamos essa ingratidão no Criador e na vida. Porque eu posso não ter tido o pai ou a mãe que eu gostaria de ter. Mas eu tive o pai e a mãe que estavam no meu programa reencarnatório. Então, quando Santo Agostinho coloca, fazei como eu fazia, passava em revista todas as minhas ações. Passar em revista não é autocrítica, não é autocensura. Vamos buscar um exemplo prático. Jesus, diante da mulher carente afetivamente, ou adúltera, qual era o olhar de Jesus para ela? Uma perdida? Uma pecadora? Não. Qual era o olhar? Uma filha de Deus. Alguém que estava naquela posição, mas ela era muito mais do que aquela posição. Porque quem nós somos? Na própria Gênese bíblica coloca que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. João, no seu Evangelho, diz que Deus é amor. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, nós também somos amor. Mas nós temos conosco atitudes
de desamor. E por que temos essas atitudes? Por ignorância. Como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Tem privilégio diante de Deus? E os espíritos então respondem que todos nós somos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje nós, enquanto homem e mulher tecnológico, possuímos. Simplicidade como aquela criança que a mãe a coloca na escola pelo primeiro dia. Ela não tem uma percepção, ela não tem uma leitura de onde ela pode chegar, nem do que a escola pode lhe oferecer. Agora, ignorante do quê? Da verdade. E onde está a verdade? Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade, vírgula. E a verdade praticada, exercitada, vai nos libertar. Porque não é o quanto eu conheço. Vocês podem estar me perguntando: Lacordaire, quantos livros você já leu? 50. O que disso mudou para você? Não, quer dizer, nada. Então, o que valeu? Então, o que mais importante não é o quanto eu conheço, é o quanto eu me sinto naquilo que eu conheço. Então, é importante que eu tenha um olhar de alto amor, de alto respeito, de autovalorização comigo mesmo. Porque se a reencarnação é expiação e provas, é compreensível que nós, ao reencarnar, vamos trazer conosco aquilo que nós já conquistamos exitosamente, mas também aquilo que nós deixamos a desejar. Eu me recordo, eu tinha por volta dos 17 anos, e não faz muito tempo, na casa espírita em que eu fui acolhido, o dirigente da casa, sabiamente, pegava os jovens que têm magnetismo, energia, ectoplasma até nos cabelos, né? E que quando não canalizado vai para as perturbações, para o sexo. Por isso que a mãe da gente falava o quê? Menino, vai arrumar alguma coisa para fazer, porque a cabeça de menino vazia, né? Você conhece minha mãe também? Então veja, ninguém fica sem pensar, ninguém fica sem estar agindo intimamente. E aí eu fui e disse para o dirigente: olha, eu não tenho condições de dar passe, de aplicar passe. Ele falou: por quê? Porque na hora que eu vou aplicar o passe, eu meio desajeitava, falei assim, sabe, vem aquelas coisas, sabe, aqueles pensamentos que eu não quero nem pensar, mas eu fico pensando. Não tem aqueles pensamentos que a gente pensa, não pensa que pensa e continua pensando? Então não tem. Pensamento que a gente pensa, mas não se dá conta que está pensando e continua pensando, não é? O Jung diz assim, olha, as nossas fragilidades, as nossas sombras, os nossos conflitos, se eu as rejeito, as repreendo, eu me torno frágil. Se eu pego as minhas fragilidades e as acolho com responsabilidade, eu me torno forte nas minhas fragilidades. O fato que o companheiro, o senhor dirigente da casa, me perguntou, mas, Lacordaire, o trabalho do passe, como todo o trabalho do bem, ele é de treva ou é de luz? O que vocês acham? Então eu respondi certo, eu falei que era de luz. Ele dizia, qual que é a função da luz? Iluminar. Então, se você vinha conduzindo a sua vida numa lamparina, o trabalho do passe é um momento que você está dentro de um holofote? Pode ser. Eu disse, então veja, o que o holofote está? Ele está criando em você as perturbações ou está lhe mostrando? Falei, então sendo assim está me mostrando. Então veja, o bem faz bem primeiro para quem faz o bem. Então o trabalho do passe, Lacordaire, é uma oportunidade sublime para você te acolher nos seus conflitos do passado.
E ele perguntou, que tipo de pensamento que você tem? De tudo, mas principalmente é de sexo. Eu fico pensando, eu fico assim querendo nem pensar, mas aquilo vem e com a vontade de fazer ao vivo e a cores. Mas então, nesse momento também, você está com seus sócios de dificuldades, porque o obsessor não é intruso. O obsessor é colega de perturbação. Eu falei, nossa, onde está isso? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Você já leu? Eu falei, não. Então pega lá aí. Interfere os espíritos na nossa vida e em nossos pensamentos, muito mais do que imaginais, a tal ponto que... Então, bom de estudo, hein? Olha aí, ó. E aí nós vamos entendendo a grande proposta da doutrina espírita. Então não é eu me censurar, não é eu me criticar. Pelo contrário, é eu me acolher. E acolher com o olhar que Jesus teve em todos os seus encontros terapêuticos. Diante da samaritana, no poço de Jacó, veja, era uma mulher altamente proativa, dentro do ponto de vista dela, já estava com 6 maridos, e o 6º também não era dela. Ou seja, não funcionou direito, ela mandou andar. Ela tinha um foco onde ela queria, mas ela estava bem intencionada, mas mal direcionada. Da mesma forma, somos nós. O Espírito Joana de Anjos coloca no livro Plenitude, quando nós não nos percebemos e nos acolhemos dentro das nossas fragilidades, a dor e o sofrimento tomam conta. Só que é uma dor e sofrimento desnecessário. Porque ninguém está aqui para sofrer. Às vezes a gente ouve, não é? Quem não muda por amor, muda? Muda? Ou não muda? Muda? Ou não muda? Vocês acham que muda? Muda? Todo mundo muda pela dor? Se todo mundo mudasse pela dor, penitenciária era o quê? Fábrica de anjo. É ou não? Então não é a dor que nos muda. Diz o Espírito amigo do Evangelho, a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor da depressão, a dor do pânico, a dor da tristeza, a dor do abandono. Tudo isso está me convidando a eu mergulhar em mim e me acolher. Porque se Deus é amor, qual que é a sua pedagogia ou a sua andragogia? É o amor. Então a dor, ela é o carteiro, nos convidando a nos acolher, refletir e nos perguntar consciencialmente, por que estou nessa situação? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Por que eu estou assim? A segunda, o que essa situação quer me dizer? Porque toda situação que nos envolve, ela tem, que a gente chama na neurolinguística, uma metamensagem. Está te convidando a você te acolher e mudar as suas atitudes, os seus comportamentos. Por quê? Quem faz o que sempre fez vai ter que resultado? O mesmo. Então a doutrina espírita, ela é dinâmica, porque ela nos traz Jesus de volta, dentro dessa consciência maior, nos convidando a nos acolher amorosamente. É por esta razão que Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, qual o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade? E a resposta mais sintética é Jesus. Jesus é o homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele, como diz Ernesto Renan, que é o historiador francês. Jesus é
a presença presente a todo momento da nossa vida. Mas somos nós quem, acessando a lei de permissão, vamos permitir Jesus estar conosco através da oração, da meditação, que é a oração, que é esse interfone que nos liga ao Criador e que Ele nos responde através dos pensamentos, nos ajudando a ter diretrizes melhor, como aquela mulher que Humberto de Campos conta no livro Boa Nova. Era uma mulher fora da curva, além do seu tempo, como diz a garotada. Ela é uma mulher sonhadora, mas ela trazia consigo um conflito, como a maioria de nós, de ordem familiar. E possivelmente, no momento depressivo, aquela que a auxiliava nos afazeres domésticos foi e disse: Dona Joana, passa por Cafarnaum, um homem formidável. Ele fala que todos nós somos filhos de um pai de justiça e de amor. E aqueles de nós que nos sentimos afatigados, tristes, nele nós vamos encontrar o aconchego. Vamos visitá-lo. E Joana de Cusa, como dama da sociedade, disfarçadamente, foi e se misturou ao povo, quando Jesus coloca com toda ternura e carinho: vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso e repouso para a vossa alma. Aquelas palavras eram quais gotas de orvalho no deserto da dor da alma de Joana de Cusa. E foi amor à primeira vista. E quando realmente nós queremos, o como nós damos um jeito. E ela queria e quis: eu quero conhecer Jesus, eu quero estar com Ele. E ela ficou sabendo que logo mais Ele estaria na casa de Pedro. E justamente naquela tarde, noite de primavera, ela bate à porta na casa de Pedro. E quando ela ouve aquela voz terna, canora, amiga, meiga: entre, Joana, entre. E que ela olha: Senhor, o Senhor me conhece. Naquele momento, Jesus tocando suavemente as mãos de Joana de Cusa, olhando nos olhos, janela da alma, e diz com toda ternura e carinho: ó Joana, minha filha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, nominalmente. O seu nome, o seu. O nome dos nossos entes queridos que foram sem ir, porque a morte não é separatividade. Nos encontramos no coração de Jesus. Neste momento em que lá fora há tanta dor, tanto sofrimento, há tanta angústia, que nós estamos vendo na mídia, filhos matando o pai, pai matando os filhos. É fundamental que nós busquemos emprestar o nosso ouvido a Jesus, o nosso falar, as nossas mãos, como a amiga Mariana: você vai comigo. E ela disse: eu amo esse Jesus. E logo depois a mãe traz a mensagem da presença amorosa de Dr. Bezerra e tantos outros. É Jesus muito próximo de nós, nos pedindo guarida, como seu pai e a sua mãe em Belém. Que nós possamos dar um lugar na nossa alma a Jesus.
que nos abençoe e guarde sempre em paz.